Imperatriz. Oferecimento a Renovar em 4 endereços para melhor servi-lo. Avenida Getúlio Vargas, Bernardo Saião, Bom Sucesso e Parque Santa Lúcia. A Renovar, sua amizade é a nossa felicidade. Muito boa tarde, Imperatriz, região Tocantina, todo mundo que nos acompanha aqui pela TV Meio Norte. Seja bem-vindo a mais uma Agora Imperatriz, nessa quarta-feira, hoje, 19 de janeiro de 2022. Eu já quero te convidar para ficar aqui com a gente, bem à vontade. A casa é sua, o espaço é seu. E você pode participar do nosso programa jornalístico, mandando a sua mensagem, o seu alô. O número já está na tela, 98226-4955. Diga de onde você nos assiste, tá bom? Você está com a família, está em casa, está sozinho, de qual bairro você vê a gente. E vai ser sempre uma honra ler aqui mais um finalzinho do programa, as participações que forem chegando. Olha, hoje tem muita coisa no Agora Imperatriz, a gente vai atualizar o nível do Rio Tocantins, que graças a Deus voltou a baixar um pouquinho, mas já realmente enche os nossos corações de esperança. Vamos falar da visita do governador Flávio Dino, que cumpre a agenda hoje em Imperatriz. Eu estive com a nossa equipe hoje de manhã, fizemos uma entrevista com ele e ele prometeu uma ajuda aí de até R$5.000 às famílias atingidas pela cheia do Rio Tocantins. Daqui a pouquinho você entende melhor como é que vai funcionar. A gente vai falar também de comunidade, claro, tem entrevista aqui no estúdio, vamos atualizar a questão da vacinação infantil em Imperatriz. Então fique com a gente, fique bem informado, o nosso Agora Imperatriz está apenas começando. Olha, eu já quero começar falando então da visita do governador do Maranhão, Flávio Dino. Ele está hoje aqui em Imperatriz, visitou ali o Porto da Balsa, também esteve na escola Governador Archer, que foi disponibilizada pelo governo do estado para atender as famílias aí atingidas pela cheia do Rio Tocantins. Confira os detalhes então na reportagem. O governador do Maranhão, Flávio Dino, desembarcou no aeroporto de Imperatriz, Renato Cortez Moreira, por volta das 9h40 da manhã e foi recepcionado por correligionários. A primeira parada foi na escola Governador Archer, que foi disponibilizada pelo governo do estado para atender as famílias desabrigadas pela enchente. Lá são 26 famílias e 71 pessoas que precisaram deixar as casas por causa da cheia do Rio Tocantins. Na comitiva do governador também estava o secretário estadual de Infraestrutura, Cleiton Noleto, que relembrou o período da infância em que também foi vítima da enchente em Imperatriz, no bairro Bacuri. Eu que conheço bem essa realidade das enchentes, quando criança, morando aqui no bairro do Bacuri, a água entrava na nossa casa e a gente sabe dos transtornos que causa. Então, todo esse apoio, além da solidariedade, esse apoio concreto das cestas básicas, da alimentação garantida por meio do restaurante popular, da contribuição no sentido de que as pessoas possam recuperar as suas casas, adquirir móveis e utensílios, é muito importante para garantir a dignidade para essa população. E nós estamos aqui exatamente dando continuidade ao trabalho que nós temos realizado à frente da Secretaria de Estado da Infraestrutura já no 8º ano, ingressando agora, e intensificando nesse período em que as enchentes de fato representam um desafio adicional. Vamos continuar atentos, firmes, estamos acompanhando e conforme as necessidades vão surgindo, nós trabalhamos para atendê-las. E uma das agendas do governador Flávio Dino foi visitar aqui o Porto da Balsa, um dos locais mais atingidos pela enchente. Além do apoio com o restaurante popular oferecendo refeições e também o abrigo na escola Governador Archer, o governador prometeu ajuda quando passar esse período. O governador destacou as ações que vêm sendo feitas pelo governo do estado e prometeu às famílias ajuda na recuperação dos imóveis e também das ruas atingidas pela enchente. Flávio Dino ainda afirmou que as famílias serão cadastradas pelo Corpo de Bombeiros, que vai fazer laudos para saber os impactos e perdas de cada residência. E prometeu o cheque Minha Casa no valor de até R$5.000 às famílias que tiveram prejuízos com a cheia do Rio Tocantins. Nós estamos aqui reforçando as ações de solidariedade. Nós temos aqui a presença diária no fornecimento de alimentos. Nós estamos chegando hoje a 12.000 refeições entregues nos abrigos.
Eu mesmo fiz visita a um desses abrigos, levamos mais cestas básicas, estamos levando também brinquedo para as crianças que estão nos abrigos. Nós estamos também com as ações de saúde, porque nós temos uma equipe da Força Estadual de Saúde percorrendo os abrigos, fazendo ação preventiva. Temos a presença do Corpo de Bombeiros nesse momento nas ações de amparo às famílias, removendo aquelas que estão sendo atingidas, alcançadas pela inundação. E em seguida, nós teremos o apoio às famílias no que se refere à recuperação dos seus imóveis. Então, logo as águas baixarem, nós teremos ações de infraestrutura, ou seja, o governo do estado vai recuperar as ruas que foram atingidas pela inundação e o Corpo de Bombeiros vai cadastrar as famílias que, por exemplo, perderam a sua casa ou que perderam um móvel, perderam uma geladeira, perderam um fogão. O Corpo de Bombeiros vai fazer esse cadastro e o governo do estado vai dar o cheque Minha Casa para poder possibilitar que essas famílias reconstruam os seus lares. Esse cheque Minha Casa tem um valor de até R$5.000, dependendo do laudo do Corpo de Bombeiros. Nesta quarta-feira, a Defesa Civil de Imperatriz atualizou que o nível do rio voltou a baixar e agora está em 9 metros e 84 centímetros. E o número de famílias desabrigadas e desalojadas permanece em 425, com aproximadamente 1.597 pessoas atingidas, em abrigos ou casas de familiares. Tá aí, que Deus abençoe e continue abençoando aí as famílias desabrigadas e desalojadas. E a gente segue falando desse assunto porque 9 pessoas testaram positivo para a Covid-19, pessoas que estão em abrigos aqui de Imperatriz. A nossa equipe acompanhou essas informações e os detalhes você vê com o nosso repórter Messias Júnior. A Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz não foi notificada a respeito de casos positivos do Covid-19 em pessoas testadas pela Secretaria Estadual de Saúde nos abrigos da cidade. O órgão estadual realizou a testagem e verificou os casos positivos, porém, não informou a Secretaria para tomar as providências. Entretanto, a SAMUS, por meio da atenção básica, já faz o acompanhamento contínuo das famílias que se encontram nos abrigos, identificou os pacientes, organizou espaço para o isolamento e tem feito acompanhamento constante das famílias. A Secretaria Municipal de Saúde ressalta ainda que os casos identificados, a maioria está assintomáticos, outros com sintomas leves e são pessoas vacinadas, inclusive alguns com terceira dose contra a Covid-19. Uma equipe do consultório na rua retorna no período noturno ao abrigo para acompanhamento desses casos e de outras patologias. Tá aí, Messias Júnior, obrigada pelas informações. Vamos saber então como é que fica o tempo em Imperatriz. Será que chove? Será que vai fazer calorão? Vai continuar? A Bruna Neves é quem vai atualizar a gente agora com tempo e temperatura. Bruna, boa tarde. Boa tarde, Fabi. Boa tarde a todos. De acordo com o Serviço de Meteorologia, hoje Imperatriz faz sol entre nuvens com previsão de chuva rápida ao longo do dia, com mínima de 22 graus e a máxima pode chegar aos 31 graus. Em João Lisboa também faz sol com tempo encoberto e pancadas de chuvas isoladas, com mínima de 25 e a máxima pode chegar aos 32 graus. Já em Montes Altos, o dia vai ficar nublado, com chuva rápida ao longo do dia. A mínima por lá foi de 22 e a máxima pode chegar aos 30 graus. Em Sítio Novo do Tocantins, na região do Bico do Papagaio, sol entre nuvens com pancada de chuva a qualquer momento, com mínima de 22 graus e a máxima de 31. Já Esperantina também faz sol, mas chove rápido ao longo do dia, com mínima de 22 graus e a máxima podendo chegar aos 30 graus. Voltamos ao estúdio com você, Fabi. Tá aí, muito obrigada, Bruna Neves, pelas informações. Olha só, um telespectador do Itamaguará mandou um vídeo para a nossa equipe mostrando como é que ficou a situação por lá depois das chuvas. É isso, produção? Vamos conferir então aí o vídeo que a gente recebeu desse telespectador. É isso aí, pessoal. Tá o tumulto aqui na avenida projetada principal que liga a Avenida Nilton Belo ao Sebastião Régio. Olha só o tumulto
que está tendo depois da chuva. O buraco ali cresceu, o prefeito não olha para a cidade junto com o secretário Zigomar. Eu sei que tem muitas obras, mas está aí, a avenida principal. Várias pessoas já caíram aqui, né, no buraco, várias pessoas já caíram, só agora nesse intervalo. Olha só, o trânsito está parado por causa do buraco que cresceu. Então, pedimos ao nosso prefeito, Assis Ramos, junto à Secretaria de Infraestrutura, que olhe para esta avenida que liga o Sebastião Regis. Se der mais chuva, não vai mais ali carro quebrado, entendeu? Depois aqui da buraqueira, tá? Então, vamos tomar providência aí, secretário. Vamos tomar providência, que o negócio tá feio, viu? Olha lá, tá bom? Se passar no meio, cai na hora. Tá aí, gente, só fazendo uma correção. Na verdade, é no Sebastião Regis e não no Itamaguará, como eu falei, se percebeu a situação por lá, né? Nosso espaço está aberto para a Secretaria de Infraestrutura, secretário Zigomar Filho, se manifestar em relação à situação muito complicada lá dos moradores. Olha, a gente vai fazer uma rápida pausa, o nosso intervalo é bem rapidinho, na volta tem muito mais notícias. Ainda hoje vamos falar da vacinação infantil em Imperatriz e a gente também vai mostrar que a pandemia afeta e muito o setor de turismo. Não sai daí que a nossa volta é bem rápida. Já estamos de volta com o nosso segundo bloco do Agora Imperatriz. Você já participou aqui, já mandou o seu alô, o seu comentário, a sua sugestão de reportagem? Estou aqui esperando. Daqui a pouquinho eu vou ler os recados, já tem algumas participações chegando e, claro, você é muito bem-vindo para ficar com a gente e bem informado, inclusive, com as principais notícias de Imperatriz e região. Olha, a gente fala agora de assunto policial porque a Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta terça-feira R$575.860, mais de R$500 mil em espécie. O valor estava dentro de um veículo na BR-316, em Peritoró, região central do Maranhão. A apreensão aconteceu no quilômetro 426 da rodovia. O dinheiro estava dividido em sacos e também mochilas. Os agentes realizaram busca no veículo e encontraram aí uma quantidade de notas de R$200, de R$100, de 20, de 50, sendo que a maior parte estava no banco traseiro do carro. O motorista e o passageiro disseram que não eram donos do dinheiro, mas não souberam afirmar à PRF a origem dessa quantia, então foram encaminhados para a sede da Polícia Federal em Caxias para as devidas providências. Olha, a gente muda de assunto para falar agora sobre a situação dos professores ali no município de Monção, na região central do Maranhão. Eles protestam e pedem aí o reajuste salarial. Quem acompanhou foi a nossa equipe lá da TV Meio Norte, da cidade de Santa Inês, e você confere agora. Os professores da rede municipal de Monção se deslocaram do município até Santa Inês, onde fica a residência da prefeita Cláudia. Eles estão protestando os reajustes no piso salarial, que até o momento não foi pago pela gestão, segundo eles. Em 2020, o reajuste foi de mais de 12% e mais um reajuste está previsto para janeiro de 2022, de mais de 33%. Mas, segundo eles, nenhum desses reajustes foi pago à categoria, que continua recebendo o mesmo valor do ano de 2019. Olha, hoje nós estamos despertados, podemos dizer assim, e comovidos com toda essa situação que nós estamos passando desde o ano de 2019, que nós recebemos os mesmos salários, nunca foi reajustado. A prefeita, ela faz vista grossa, parece que ela não tem sentimento com a nossa profissão, quando que nós, professores, damos o máximo de nós, pelos nossos alunos, pelo nosso município e pelo nosso trabalho. Por isso nós estamos aqui nessa força, à frente da casa da gestora, que não é a casa dela, é a provisória. Vínhamos de nossas casas, muitas vezes até mesmo sem dinheiro, de carona, para que protestar nossa indignação com essa gestão que aí está. Professora, afinal, o que mudou no piso e por que chegou a essa manifestação?
Essa manifestação ela se dá por conta que desde 2019 a prefeita ela não cumpre com o piso. Aumentou primeiramente 13,84%, né? Ela não aumentou, nós já estamos há 2 anos nessa luta e agora aumentou mais uma vez para 34,24%, certo? E ela não conversa, não senta para conversar com a classe. O presidente do sindicato alega que já enviou vários ofícios e não tem resposta. Então, essa manifestação se dá por conta da nossa indignação. Nós, enquanto professores de Monção, estamos indignados, estamos sendo humilhados, massacrados e nós não aceitamos mais isso. Nós somos professores, educadores, formadores de opinião e, por isso, nós não podemos nos calar. Professor, o que levou vocês a vir até aqui, Santa Inês, ao invés de fazer a manifestação em Monção? Bem, o motivo que nos trouxe até aqui hoje, o município de Santa Inês, né, apesar de nós sermos professores do município de Monção, é o fato da prefeita, né, residir aqui na cidade de Santa Inês, a prefeita de Monção, a Cláudia Silva, né, e nós estamos aqui nesse ato pacífico, nós professores do município de Monção, em luta, né, pelos nossos direitos que estão sendo desrespeitados. Há mais de 2 anos nós aguardamos o reajuste do piso salarial, né, que seja cumprida a lei do piso, o percentual de 12,84%, que foi o último reajuste do piso no ano de 2020 e que não foi pago pela prefeita Cláudia Silva. E isso tem nos gerado grandes percas salariais, que chegam em torno aí de R$12 mil para quem tem uma matrícula, e quem tem 2 matrículas, esse valor dobra, né? Então, além dessa perca do piso salarial, nós temos ainda promoções, titulações como pós-graduações que não são pagas, protocoladas há mais de 3 anos, 4 anos, alguns colegas, e isso nunca foi pago, nunca foi respeitado. Além disso, a gente luta também por melhorias de condições de trabalho, que nós não temos, por merenda de qualidade nas escolas e pela melhoria da educação de Monção de forma geral. O que nós queremos é respeito. Tá aí, sobre as reivindicações dos professores, a Prefeitura de Monção nos enviou uma nota. Informou que a proposta de reajuste salarial feita no município não foi aceita pelo Sindicato dos Servidores da Educação. A nota diz ainda que o município de Monção aplica o piso nacional. A Prefeitura também afirma que quase 60 escolas já foram reformadas, adaptadas ou ampliadas. E também que foram construídas 5 novas escolas no município. A gente agradece aí, então, a participação da nossa parceira ali, TV Meio Norte, também de Santa Inês, que tem contribuído muito aqui com o jornalismo de Imperatriz, do Agora Imperatriz. Olha só, a gente fala agora de assunto policial, não é isso, produção? A polícia investiga o assassinato de 2 homens em Peritoró, cidade que fica localizada na região central do Maranhão. O crime aconteceu no povoado Independência. O filho de uma vice-prefeita foi assassinado. Uma das vítimas, então, era ele, e os 2 foram executados com vários tiros dentro do veículo conduzido na BR-135. A avó de uma das vítimas estava no carro quando o crime aconteceu na terça-feira. Vamos ver, então, as informações. O caso ocorreu na zona rural de Peritoró, que fica a 242 quilômetros da capital São Luís, por volta de 1h da tarde desta terça-feira. Lael Filho da vice-prefeita de Poção de Pedras, estava neste carro, acompanhado do amigo e funcionário da família, Ivanildo Martins, e da avó, que estava no banco de trás. Ainda na estrada, uma dupla em uma motocicleta se aproximou do veículo. O condutor do carro precisou baixar a velocidade devido a um quebra-mola, o que permitiu a aproximação dos homens, que fizeram disparos a queima-roupa contra os 2 jovens. Logo depois, os criminosos fugiram. O carro descontrolado se chocou contra uma residência no povoado Independência, zona rural de Peritoró. A avó de Lael não foi atingida. Ela saiu do veículo transtornada. Agora estão tudo mortos aí, mais de hora que nós estamos aqui, esperando um socorro. Eu gritando com todo mundo para tirar ele e não achei quem. Isso aí é demais, 2 jovens desses, deixar morrer amigo aí dentro. E vocês só correm de carro aí pra cima e pra baixo, encosta e sai. Eliel é filho da atual vice-prefeita de Poção de Pedras, município com pouco mais de 17 mil habitantes. Ivanildo Martins
trabalhava para a família há anos e era amigo de Eliel. Segundo os moradores do município, os jovens não apresentavam sinais de envolvimentos ilícitos e não tinham antecedentes que pudessem justificar o crime. A polícia está investigando o que suspeita ter sido uma execução encomendada, já que não houve registros de roubos. O comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar, Major Luiz Augusto, deu mais detalhes sobre o caso. Pelo que eu levantei de informações até o presente momento, eles vinham em uma caminhonete Hilux, né, da cidade de Pedreiras. Eles moram para aquela região ali de Pedreiras e trabalham entregando queijos, né? A avó do Lael, que é o motorista, né? Lael, rapaz, o jovem de 26 anos, que é filho da vice-prefeita de Poços de Pedras, eles vinham trafegando nessa via aqui que liga Pedreiras a Peritoró, né? Pedreiras ao povoado de Independência, e chegando bem aqui na altura do povoado de Independência, dois indivíduos em uma motocicleta não conseguiram pegar a placa, né? Uma moto Bros, interceptaram o veículo e atiraram em direção aos dois ocupantes, né? O motorista já foi atingido, o carro perdeu o controle, invadiu uma casa e aí desceram e terminaram de executar. Então, provavelmente um crime de pistolagem, não se sabe a motivação, isso aí é o delegado que vai investigar. O que a gente tem é a informação que foi dois indivíduos em uma motocicleta. Aí a gente colocou as equipes nossas aí da Força Tática, Polícia Militar aí na região, para tentar localizar esses suspeitos nessas características. A gente pegou aqui câmeras, né, aqui que tem ao longo da avenida, de farmácias, em postos de gasolina. Tem a imagem, né, de dois possíveis suspeitos, e com essas imagens a gente está tentando localizar esses indivíduos. A informação que se tem, inclusive por algumas testemunhas dessa filmagem, é que eles seguiram sentido Capinzal do Norte, né? Foram para esses rumos, e aí, diante das informações, a gente colocou nossas equipes da Polícia Militar para tentar localizá-los. É isso que a gente tem de informação, não há maiores detalhes, entendeu? Tá aí, um crime realmente que chocou a população. Você viu o desespero da avó, né? Não é para menos, estava ali na cena do crime, dentro do carro. E de acordo com a polícia, nenhuma das vítimas tinha envolvimento com facções ou desafetos que poderiam ter influenciado no crime. Nada foi levado pelos assassinos dos dois rapazes que foram executados dentro do veículo. A gente segue acompanhando esse caso. A polícia está nas investigações para elucidar aí, encontrar os culpados. E qualquer novidade a gente atualiza vocês. A gente vai para mais um rápido intervalo comercial. Na volta, vamos falar dos direitos das crianças e do adolescente, o balanço aí das ações. Vamos conversar com o Laerdson Brito, ele que é coordenador do Conselho Tutelar da Área 1. Daqui a pouquinho, não sai daí que a gente volta já já. Agora, Imperatriz já de volta, já estava aqui lendo algumas participações que estão chegando. Daqui a pouquinho eu vou selecionar alguns comentários aí de vocês que estão nos assistindo. É sempre uma honra ter você aqui conosco. Olha, vamos seguir com as notícias, porque terminam na próxima sexta-feira as inscrições para os novos agentes que vão fazer parte do Censo 2022. Para a Imperatriz, estão sendo oferecidas 206 vagas. Esta semana, o presidente do órgão, durante entrevista à Voz do Brasil, falou sobre isso e a gente vai ver os detalhes na reportagem do Messias Júnior. Cerca de 78 milhões de residências brasileiras devem receber, a partir do dia 1º de agosto, a visita de um agente recenseador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, informou o presidente do órgão, Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto, ele que foi entrevistado pelo programa Voz do Brasil. Neto afirmou que o levantamento censitário brasileiro, que é realizado a cada 10 anos, seguirá rígidos protocolos de distanciamento e de segurança sanitária, tanto para os agentes quanto para os entrevistados, essencial para a formulação de políticas públicas e também para traçar o perfil
de todas as camadas sociais. O censo é a mais completa pesquisa realizada no Brasil sobre a realidade da população em todo o território nacional. O censo é a única investigação familiar que cobre todos os municípios do país. É uma oportunidade única de ver o retrato estrutural que é essencial para o planejamento. É uma pesquisa socioeconômica completa, afirmou o presidente. Olha, o censo é a única investigação domiciliar, né, que vai casa a casa, que cobre todos os municípios do país. E no caso da população, que cobre todos os domicílios de todos os domicílios, de todos os municípios. Então, o censo é uma oportunidade única e geralmente ele ocorre decenalmente, porque ele dá esse retrato estrutural que muda pouco de um ano para outro, mas que é uma âncora para o planejamento. Ele coleta informações sobre idade, sexo, obviamente, mas também coleta informações sobre nível de instrução, religião, tipo de união, fecundidade, que é o número de filhos que a mulher tem, enfim, uma série de indicadores que não estão em todas as pesquisas e, quando estão, não cobrem todos os municípios, né? Também renda, né, que dá base para o PIB, enfim, é uma pesquisa socioeconômica completa. Para tanto, o Instituto contratará, até o dia 21 de janeiro, 266 mil profissionais em diversos cargos para realizar o Censo 2022. Destes, 183 mil serão recenseadores. A escolaridade necessária é o ensino fundamental completo e a remuneração começa de R$ 1.700, podendo alcançar R$ 2.100. Os contratos serão temporários, com jornada prevista de 3 meses, podendo haver renovação por um mês adicional. Todos os contratados receberão férias e 13º salário proporcionais sobre o Censo 2022. Segundo Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto, o questionário padrão, que será aplicado durante o Censo 2022, terá 26 perguntas que investigarão o perfil básico domiciliar da família. Cerca de 92% da população entrevistada responderá ao questionário básico. Já os outros 8%, cerca de 8,5 milhões de domicílios, responderão ao questionário longo de 77 perguntas. Sobre condições adversas em cidades que atualmente sofrem com inundação e também sobre populações isoladas, Neto afirmou que o IBGE está completamente preparado para coletar dados de todas as pessoas, independente da situação. O IBGE tem toda uma logística, inclusive de equipamentos especiais, para levar o recenseador até os territórios, no caso indígenas e também os territórios quilombolas. Ninguém vai ficar para trás, informou ele. Nós desenvolvemos, por causa da pandemia, e acabou indo além da pandemia, resolvendo esse problema de recusa que às vezes ocorre, pelas mais variadas razões, privacidade, insegurança, né? Nós desenvolvemos um modelo chamado que é um modelo misto de coleta. Então, o principal para a gente é o cara a cara, é o presencial. Mas, de todo jeito, o recenseador baterá todos os domicílios. A prova para recenseador está prevista para o dia 10 de abril, né, pela manhã. Já para agente censitário, está prevista para a tarde, né, também para o dia 10 de abril. Nas provas para agente censitário, quem for aprovado aí no quantitativo de vagas, né, as primeiras colocações, assumirão a vaga para agente censitário municipal. Já as próximas colocações, dentro do quantitativo de vaga, assumirão as vagas para agente censitário supervisor. Tá? E segundo essa logística, as pessoas poderão fazer as 2 provas e concorrer a todos os cargos. E para as inscrições, para quem está inscrito, né, no cadastro único do governo federal, tem a possibilidade de pedir a isenção da inscrição. Né? Então, não deixem de se inscrever por última hora. Né? Dia 21, agora de janeiro, será o último dia das inscrições. Então, façam suas inscrições e venham fazer parte da nossa equipe. Né? Nós esperamos por vocês. Tá aí, uma oportunidade para você, quem sabe, fazer o seu cadastro aí e pleitear uma dessas vagas.
Olha só, durante a pandemia, gente, eu estou rindo aqui porque a nossa produção está interagindo comigo, daqui a pouquinho a gente conversa disso. Mas durante a pandemia, um setor que sofreu impacto foi o de turismo. Confira na reportagem. As companhias de cruzeiro decidiram estender a suspensão das operações no Brasil de forma voluntária. O assunto vem sendo discutido pela Associação Brasileira de Navios e Cruzeiros, pelo Ministério da Saúde e Anvisa. O Ministério da Saúde segue acompanhando o caso junto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para analisar questões sanitárias e avaliar a possibilidade de retomada ou não dos serviços. E enquanto a temporada de cruzeiros está suspensa no Brasil por causa do cenário nacional da pandemia, quem trabalha no setor de turismo já contabiliza os prejuízos. Denilson Borges, que tem uma agência de turismo em Imperatriz, ressalta essas perdas para o setor. A gente trabalhou durante o mês de outubro, novembro, dezembro, muito fortemente a divulgação do produto cruzeiro. Então era o momento de a gente estar colhendo, ou seja, comercialmente a venda desse produto, que é um produto fantástico. Quem viaja de navio não tem como se arrepender, é uma viagem fantástica em todos os sentidos. Mas a gente tem hoje as atividades de cruzeiros no Brasil suspensa até o dia 21 de fevereiro, tá? 21 de janeiro ela está suspensa, mas a própria CLIA, que é a Associação dos Navios Marítimos que operam no Brasil, ela já prorrogou essa suspensão até 1º de fevereiro, tá? Para criar uma medida de protocolo mais segura, mais criteriosa. E a pandemia também trouxe impactos negativos para o turismo aqui da região tocantina. A Latam anunciou o cancelamento de 10 voos com rota entre Imperatriz e São Paulo por causa do aumento no número de casos. Além desses voos, a companhia aérea também cancelou centenas de outros voos nacionais e internacionais. As operações também estão sendo afetadas pelo índice de contaminação dos funcionários, com a Covid-19 e a influenza. Só na semana passada, a Latam já tinha anunciado o cancelamento de pelo menos 47 rotas, nacionais e internacionais, que foram impactadas com o aumento de casos. Agora, a empresa anuncia novos cancelamentos de voos entre os dias 17 e 23 de janeiro em todo o Brasil. Quem vive do setor de turismo tem percebido desde 2020 os impactos causados pela pandemia. Mas a esperança de dias melhores prevalece. Eu espero que isso passe, que o menor número de pessoas acometidas, ou seja, com suas vidas ceifadas, diminua drasticamente, e se puder erradicar, melhor ainda, porque cada família que perdeu um ente querido, ele sente bastante, e isso aí é uma dor que não tem como mensurar, tá? E a gente espera que isso tudo passe e que a nossa vida volte ao normal e volte melhor do que era antes. Tá aí, gente. A gente fica na torcida, né, para que todo o setor se recupere, não apenas o de turismo, mas que venham dias melhores a todos nós. Eu já quero agradecer você que está participando. Eu estava aqui no intervalo, ligada na reportagem e também nos comentários aqui dos nossos telespectadores. Muita gente mandando mensagem. Se você também quiser mandar, o número está na tela, 98226-4955. Tem a participação aqui, Fabi, boa tarde, a Márcia Maria. Desculpa, ela fala do Sebastião Regis. Grande abraço para você, obrigada pelo carinho, pela audiência. Além da Márcia, nós também temos o Rony Souza, que está em Santa Inês, diz que não perde de jeito nenhum. Obrigada, viu, Rony? A gente fica muito feliz também com a sua participação. Um alô para a dona Vera Lúcia, lá na Vila Ipiranga, está ligada no programa. Além da dona Vera Lúcia, o Ayrton, no Parque Sanharol, também está assistindo agora Imperatriz. A gente tem mais participações, o Marco Antônio está ligado lá em Davinópolis. Um alô e um abraço aí para toda essa galera de Davinópolis que sempre participa aqui do Agora Imperatriz. A Joana em Amarante também assiste a gente, obrigada pela audiência. Além dela, o Vieira do Santa Rita. E nós temos também o Billy X, ele que mandou um recado que está ligado do Comando X nas suas noites de segunda-feira aqui na TV Meio Norte. Um programa muito bacana. Um abraço para ele também. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta, vamos ter uma entrevista ao vivo aqui no estúdio com o Laedson Brito, ele que é coordenador aí da Área 1 do Conselho Tutelar, vai falar das ações e tema importante aqui no Agora Imperatriz. Não sai daí que a gente volta rapidinho. Até já.
uma filha. Estamos de volta com Agora a Imperatriz. Eu já recebo aqui ao vivo no estúdio o Laedson Brito, ele que é coordenador do Conselho Tutelar da Área 1. Obrigada pela presença, seja bem-vinda. Muito obrigado TV, pelo espaço, né, de trazermos a público aqui o nosso trabalho como forma de prestação de contas e também como uma forma de alertar toda a sociedade, né, sobre a realidade do nosso trabalho. Exatamente. A gente vai entender daqui a pouquinho melhor o trabalho dele, mas antes nós temos uma reportagem que fala muito disso. Infelizmente, crianças e adolescentes aí de todo o país têm os direitos negados e algumas até são vítimas de abuso, como é o caso dessa reportagem que a gente vai ver agora. Josias Gomes Mendes, de 46 anos, está sendo procurado pela polícia, pois ele é acusado de ter mantido relação sexual com a própria filha, desde quando ela tinha 10 anos. Hoje, a jovem tem 18 e, cansada de ser abusada sexualmente pelo pai, resolveu sair de casa. E com o desaparecimento da garota, o caso foi parar na delegacia de Balsas. Essa ocorrência foi registrada aqui na delegacia, salvo engano, na quarta ou quinta-feira, pela mãe dessa jovem, né? Noticiou que ela havia saído de casa e não havia retornado. Recebendo essa notícia, a gente passou a empreender diligências e também fomos procurados por algumas pessoas que tinham conhecimento. Chegamos até a adolescente, ela então relatou as razões de ter saído de casa. Restou demonstrado de maneira preliminar que essa jovem, na verdade, fugiu de casa porque já não suportava os abusos sexuais que sofreu por parte do pai. Segundo ela, desde os 10 anos de idade, ela vinha sendo abusada e já tinha levado tal fato ao conhecimento da mãe e teriam conversado em família e ele prometido que não faria mais nada disso, mas voltou a fazer naquela data em que ela, de maneira desesperada, fugiu, procurou ajuda de um amigo. O fato chegou até nós, imediatamente as providências foram adotadas, ela permaneceu em abrigo, mas o criminoso, infelizmente, ele associou, por óbvio, o desaparecimento da filha com o abuso que ele tinha praticado pouco antes dela ter saído de casa, e ele não aguardou as consequências. Foi representada, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva desse criminoso, que foi expedida, só que infelizmente ele fugiu. Ontem houve diligências, ele já não estava mais em casa, de modo que eu vou passar para vocês a fotografia desse criminoso. Caso alguém saiba o paradeiro dele, que informe a polícia local ou a nós, vamos empreender todas as diligências para capturar esse criminoso para que ele responda pelos crimes praticados, né, de maneira tão abjeta, que tem abusado da própria filha. E também a própria mãe ou madrasta, que sabia, também deve ser responsabilizada, porque foi conivente com os abusos, silenciou, quando na verdade devia ter denunciado. Portanto, casos como esse merecem a punição, merecem a repressão proporcional, e meninas que sofram situações semelhantes, que não sofram caladas, procure a polícia, procure uma amiga, procure alguém que lhe possa dar apoio, fale com a professora se for o caso, faça com que esse caso chegue ao conhecimento da polícia, mande no Instagram para alguma página policial. Enfim, não fique calado, pode ter certeza que a polícia não vai medir esforços. Josias foragiu e hoje é considerado como foragido da justiça. Segundo o delegado Fagner Vieira, o criminoso está sendo acusado apenas pelo crime que vitimou a filha, pois a polícia não tem registro de outros casos na delegacia que pesam sobre o foragido. Como eu falei, a investigação ainda é preliminar. Há histórico dele ter praticado abusos contra a mesma filha há muito tempo que ele vem praticando, né? E tudo isso vai ser apurado. Há outros elementos para serem colacionados, mas de toda forma, hoje ele é um criminoso foragido e a gente espera que com a divulgação da imagem dele
ele seja preso. Com registro de boletim de ocorrência na delegacia de Balsas, a garota que foi abusada sexualmente pelo pai desde os 10 anos voltou para casa. Ela se encontra abrigada, né, com a família, mas desde a fuga do criminoso, já mais segura, né? Tá aí, gente. Infelizmente, casos como esse aí de Balsas não são casos isolados, não. Acontece em todo o país, acontece aqui em Imperatriz. São muitos casos de violação dos direitos da criança, também do adolescente. E por isso a gente convidou o Laedson Brito, ele que é coordenador do Conselho Tutelar da Área 1, que vai falar para a gente de casos como esse, também do balanço que eles têm feito das ações aí do último semestre. Laedson, infelizmente, é uma realidade muito triste, né? E aqui em Imperatriz, como é que está essa situação de crianças e adolescentes que são abusadas? Inclusive, muito provavelmente, em algum lugar dessa cidade esteja acontecendo uma violação de direitos. Tamanhos são os riscos que todos nós somos sujeitos. E podemos pontuar que, infelizmente, é dentro da casa que tem-se os maiores registros de violações de direitos, de denúncias. A família ainda ocupa o primeiro lugar no ranking de violadoras dos direitos da criança e do adolescente. Queremos agradecer demais o espaço aqui da televisão para a gente trazer a público, né, tornar público os dados que são coletados durante o semestre de 2021. E esses dados nos ajudam a tratar dessas pautas, né, de uma maneira aberta, pública, porque é de interesse de toda a sociedade. Lembramos aí que há princípios a serem protegidos por todos, que é o princípio da proteção integral, da absoluta prioridade. E o Conselho Tutelar, bem como todos os órgãos da rede, tem essa missão de garantir, de zelar por esses direitos, bem como toda a sociedade que, de fato, diante de alguma violação ou ameaça ou ainda constatação, deve procurar o Conselho Tutelar para registrar a denúncia. Sem dúvida, Laedson, é muito importante a função que vocês desenvolvem aí no Conselho Tutelar. O Estatuto da Criança e do Adolescente, gente, tem mais de 30 anos e vocês são pautados aí por esse estatuto que garante a proteção dessas crianças e também de adolescentes. E mesmo depois de 30 anos, é muito grande o número de casos. Eu estava conversando aqui com ele nos bastidores e eu fiquei impressionada com o número, o ano passado, ele vai passar para a gente, dos registros de casos aqui em Imperatriz de violação de vários níveis, né, Laedson? É isso mesmo. Falar do ECA, por exemplo, nos custa muito caro, porque quem conhece a história, o processo histórico do Brasil, sabe que até a década de 80, a criança ou adolescente não tinha os seus direitos reconhecidos, direitos fundamentais, à vida, à saúde, ou seja, eles eram colocados à margem da legislação, não se tinha uma política que contemplasse. A partir da Constituição Federal de 88, aí vem o ECA. Ontem completamos 10 anos do SINASA, que é um Sistema Nacional de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei, então, por exemplo, que são avanços, né, no reconhecimento dos direitos humanos. E isso é muito importante, porque quando nós vamos olhar para a nossa realidade, para a nossa cidade, se não tivéssemos uma rede capacitada, preparada, equipada para atender a família desde o centro, a zona rural, né, os bairros mais distantes, com certeza ainda seria uma história se repetindo de sofrimento, de tortura, de violências sexuais, físicas, enfim, de negligências. Exatamente. Laedson, uma coisa também que a gente tem que comentar é sobre a questão das denúncias. Muita gente que pode estar nos assistindo nesse momento vive essa situação aí de violência, né? Às vezes o agressor, como você bem falou, está dentro da própria casa. São pais, às vezes são padrastos, avós, tios, um vizinho, né? Infelizmente. E muita gente não entende o que está acontecendo, principalmente crianças, né? A criança não sabe quando ela está envolvida naquela exploração sexual ali, naquela violação sexual. E aí, quando ela chega a uma idade que ela já tem mais maturidade, ela entende o que ela vivenciou e vem os traumas, né? Vem o medo do futuro e vem uma série de coisas. Mas em relação a denúncias, eu queria que você explicasse, porque a gente sabe que muita gente tem dificuldade, conhece um caso em que a criança está tendo algum direito violado, vamos falar aqui principalmente da questão sexual. E tem medo de denunciar, mas há as denúncias anônimas. Como é que acontecem essas denúncias? Certo. Nós vamos perceber que quando acontece uma violação de direitos, há todo um contexto social, familiar ali por trás, né? A gente não pode simplesmente olhar o caso isolado dentro da sua história. E nós vamos ver que as famílias, infelizmente, às vezes pela falta de estrutura, né? Falta de referência, de perspectivas, acaba que crescem num seio em que a criança ela fica muito vulnerável.
pela negligência. A gente sabe que a negligência aí, a educação, a saúde, a proteção, ao cuidado mesmo do amar, que muitas vezes não é nem porque o pai ou a mãe é tão irresponsável, mas é porque tem que trabalhar, tem que estudar, uma vida difícil, e acaba que a criança fica sendo cuidada pela vida, por alguém que de fato não tem, né, que não dá o devido proteção. E infelizmente, como na matéria anterior, nós vamos ver que as meninas, né, na maioria, que são vítimas de violência sexual, somente depois de um tempo é que elas se veem vítimas de violência sexual. E é por isso que é importante as campanhas, as ações sociais, né, falar dessa pauta, para que realmente a gente empodere as mulheres, as meninas, as pessoas vítimas de violências, para que elas consigam falar de maneira livre, né, destemida, mas visando, acima de tudo, a punição dessas pessoas que violam seus direitos, mas também para que essa rede seja acionada e esses impactos emocionais, psicológicos sejam amenizados. A gente sabe que realmente quem é vítima de violação de direitos, há situações que são irreparáveis, às vezes a memória, um adulto inseguro, e essa sociedade que nós temos hoje, ela exatamente é um reflexo dessas violações de direitos sofridos. Muito provavelmente nossos avós, né, todos ali analfabetos, né, com problemas de saúde que não foram cuidados, exatamente porque não se tinha esse olhar. E aí, a partir do ECA, o Conselho Tutelar, que essa porta para a rede de garantia de direitos, é um grande aliado da sociedade e que precisa ser encarado de uma maneira muito parceira, muito amiga. É muito importante lembrar que o Conselho Tutelar não é um bicho-papão, que muitos pais muitas vezes utilizam, né, de um instrumento para amedrontar a criança, para dizer, eu vou chamar o Conselho Tutelar, vou entregar, sendo que, na verdade, esse tipo de fala só alimenta os mitos que se tem sobre o Conselho. O Conselho é, acima de tudo, o grande responsável para orientar os pais, para acompanhar a família, para fazer encaminhamentos para trabalhar os fortalecimentos de vínculos e exatamente para zelar pelos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Exatamente. São muitas atribuições, muita gente desconhece, né, aí as ações que vocês realizam. Qual o balanço que você faz aí, vocês que sempre estão a cada 6 meses, né, divulgando balanços de ações feitas aqui em Imperatriz? Esse último balanço foi positivo? Nós olhamos por duas perspectivas. Uma de que se tem muita denúncia sendo feita, senão que a sociedade está se informando, está tendo acesso à comunicação, está participando, isso é muito bom e louvável. Continue assim, nós não queremos que reduza mesmo não, tem que denunciar mesmo. Só que também, por outro lado, é preocupante, porque significa uma sociedade que desconhece os direitos da criança, que não dá devida importância à primeira infância, à segunda infância, à vida, à proteção integral. Então, assim, é um trabalho que todos os órgãos, a escola, as igrejas, os grupos, as ações sociais, as famílias, precisam estar caminhando em um mesmo objetivo, que é a proteção integral, a absoluta prioridade, tendo aí como núcleo, como centro da sociedade, as crianças, né, os adolescentes e seus direitos. Exatamente. E a gente ainda voltando a falar dessa questão das denúncias, né? Uma das coisas que eu acho muito importante a gente falar também é que quando a gente denuncia esse agressor, essa pessoa que violou algum direito da criança, do adolescente, isso de certa forma está até barrando ela a não cometer mais. Porque o que acontece? A pessoa não denuncia e aí acaba tendo reincidência, né? A pessoa vai praticar com outras crianças, com outros adolescentes. E aí gera toda aquela cadeia de sofrimento para muito mais gente, né? Eu pontuo essa fala, inclusive, de que esses dados que estão sendo, inclusive no Instagram do Conselho Tutelar, são dados de novas situações acompanhadas nesse semestre. Não estão inseridos aí os casos de reincidências. Há famílias acompanhadas por nós desde 2015, 2018, 2019, que eventualmente acontece nova denúncia. O Conselho precisa cumprir todo um fluxograma. Notificação, atendimento, perceber se algum órgão deixou de cumprir, isso é muito importante. O Conselho Tutelar também tem poder de representar, quer seja a família ou ainda esse órgão, né, que foi requisitado um serviço que deixou de cumprir. Muitas vezes, né, o próprio município, em suas ferramentas, se torna pequeno para a grande quantidade de denúncias que nós temos recebido todos os dias ao longo desse tempo. Então, assim, é preocupante e que nós nunca percamos o interesse em lutar, de fato, por essas políticas públicas, pela implementação, cobrar por isso, porque realmente hoje as crianças é quem vão cuidar de nós futuramente, né? Vocês, os profissionais da nossa sociedade. Então, que hoje nós contribuamos de uma maneira muito consciente, convicta, que realmente esse retorno vai ser muito bom para todos nós. Exatamente. Laedson, eu queria que você explicasse como é que funciona quando o Conselho Tutelar é acionado. Até para alguém que está em casa nos assistindo e esteja passando por alguma situação que quer a ajuda do Conselho Tutelar, acredito que vocês têm aí uma equipe extremamente preparada e capacitada. Como é? Vocês são acionados, vão até esses locais, como é que funciona essa vistoria, se é que eu posso chamar assim, a esses locais, casas, por exemplo?
há um fluxograma a ser cumprido, né? A partir do registro da denúncia, há uma notificação dos responsáveis, nós precisamos entender, porque assim, toda denúncia abre a ampla defesa, o contraditório da parte denunciada. E a partir que nós escutamos essas pessoas que são os pais, né, os responsáveis, nós precisamos fazer uma coleta de documentos para confirmar, constatar, né, a questão da saúde, se está em dias, as vacinas, se a criança está matriculada numa escola, visando exatamente contemplar os direitos fundamentais dela. A partir disso, nós vamos, em colegiado, deliberar, analisar, estudar, perceber se é um caso que pode ser acompanhado pelo Conselho Tutelar ou é um caso que deve ser encaminhado imediatamente para outros órgãos, como, por exemplo, o CRAS, o CREAS, a Vara da Infância, o Ministério Público, enfim, entre outros, né? Então, assim, há um fluxograma. Quando se trata dos crimes, a violência sexual, a violência física, né, que requer também ali um exame de constituição carnal, de corpo de delito, que requer que a família leve para registrar o boletim de ocorrência, cumpra todo esse fluxograma, nós vamos perceber ainda um pouco de deficiência, porque as famílias que estão em situação de pobreza extrema, né, e elas são pouco esclarecidas, ou pela falta de transporte, nós temos que nos desdobrar para acompanhar essa família, para dar o suporte, orientar, até que, de fato, né, todos os órgãos ali envolvidos cumpram as suas obrigações. Tá aí, eu já quero agradecer a presença aqui no Agora Imperatriz. Eu conversei com Laedson Brito, ele que é coordenador do Conselho Tutelar da Área 1. Laedson, agradeço demais, que você volte outras vezes, tá bom? Muito obrigado. Tá aí, gente, o nosso programa tá chegando ao fim, a gente está encerrando, mas lembrando que amanhã a gente volta a partir de 1h da tarde com mais notícia, mais informação, prestação de serviço. Acesse os nossos canais aí, o nosso YouTube, para rever aí as reportagens e também os programas, e também siga-nos no Instagram. Uma ótima tarde para vocês e até amanhã.